Olá, eu sou Vitor Hugo Franco, sou técnico de atividades culturais e hoje trabalho na Controladoria Geral do Distrito Federal. Hoje vamos dar continuidade ao módulo 4, mais especificamente a aula 12, sobre dados abertos. Hoje vamos falar sobre a Política de Dados Abertos do Distrito Federal, que foi criada para garantir que todos os cidadãos tenham acesso aos dados produzidos ou acumulados pela administração pública, sempre que não houver restrições legais. Essa iniciativa busca dar mais transparência, facilita o controle social e incentiva o desenvolvimento de tecnologias que ajudam a gestão pública e a melhoria dos serviços. Os benefícios dessa política incluem a criação de ferramentas que aperfeiçoam os serviços públicos e uma administração mais participativa. Afinal, o acesso à informação é um direito constitucional garantido pela Constituição Federal de 88. O acesso à informação no Distrito Federal reforça esse direito ao tornar os dados públicos acessíveis. A base legal dessa política está no Decreto 38354 de 2017, que formaliza a política de dados abertos. Ele estabelece que os órgãos públicos têm a responsabilidade de implementar ações para garantir a abertura dos dados, segundo os princípios da transparência e da publicidade. O que são dados abertos? Dados abertos são informações que podem ser acessadas, reutilizadas e redistribuídas livremente por qualquer pessoa. Eles estão disponíveis em formato digital e estruturado, o que facilita o seu uso por máquinas e permite que sejam utilizados para diversos fins. O conceito de dados abertos é bem conhecido internacionalmente, sendo promovido por organizações internacionais como a Open Knowledge Foundation. No governo, dados abertos podem incluir informações sobre serviços públicos, orçamento, saúde, educação e muito mais. A principal característica é que esses dados são disponibilizados de forma que qualquer pessoa possa reutilizá-los e integrá-los com outros dados para poder criar novas soluções tecnológicas. É importante entender a diferença entre dados públicos e dados abertos. Dados públicos podem estar acessíveis, mas nem sempre em formato que permita seu uso fácil. Já os dados abertos, além de acessíveis, estão organizados de forma que qualquer pessoa possa reutilizá-los, para qualquer fim, comercial ou não. Quanto aos aspectos qualitativos, estão a disponibilidade de acesso, em que os dados precisam ser completos e acessíveis, com um custo razoável e, sempre que possível, disponíveis para download na internet. Outra característica é a reutilização e redistribuição, garantindo que as licenças permitam a combinação com outros dados e a redistribuição dos mesmos. Além disso, outra característica é a participação universal, permitindo que qualquer pessoa possa utilizar os dados, sem discriminação quanto ao uso comercial ou à finalidade específica. Quanto aos aspectos técnicos, os dados devem ser disponibilizados em domínio público ou sob licença aberta. Eles precisam ser completos, de preferência na forma como foram coletados, e não em versões agregadas ou transformadas. Os dados também precisam ser estruturados, de forma que possam ser processados automaticamente por máquinas. O acesso deve ser irrestrito, ou seja, qualquer pessoa deve poder acessar os dados sem necessidade de identificação ou registro prévio. Além disso, os dados devem ser disponibilizados em formatos abertos, ou, no mínimo, em formatos que permitam o uso de ferramentas de software livre e gratuitas. Os dados também devem ser atualizados regularmente, para que a informação seja a mais fiel à realidade possível. A qualidade dos dados depende da sua organização e detalhamento, para garantir que possam ser utilizados de forma eficiente. Vamos falar um pouco sobre os formatos de arquivos abertos. Bom, os dados podem ser disponibilizados em formatos abertos ou fechados. Os formatos de arquivo aberto. Os dados podem ser disponibilizados em formatos abertos ou fechados. Os formatos abertos, que são especificações públicas, como CSV e ODF, permitem que qualquer desenvolvedor ou organização utilize os dados livremente.
Já os formatos fechados, que dependem de softwares proprietários, como o Microsoft Excel, dificultam a reutilização e exigem licenças específicas para esses softwares. Alguns tipos de formatos abertos são mais adequados para a disponibilização de determinadas informações, como, por exemplo, para texto, os formatos ODF e TXT, que são fáceis de ler e reutilizar. Para tabelas, os formatos CSV e ODF, que são ideais para dados estruturados. Já para dados georreferenciados, o Shapefile e o GeoTip são úteis para esses tipos de dados, e geralmente são utilizados com MAFAs. Os formatos fechados, como o PDF não editado, dificultam a extração de informações e não atendem aos princípios de transparência da lei, e prevê o acesso automatizado aos dados. A política de dados abertos do Distrito Federal estabelece que os dados devem ser publicados preferencialmente em formatos abertos. Isso garante que os dados possam ser utilizados de maneira ampla, promovendo a transparência e a inovação tecnológica. Agora vamos falar um pouco sobre as licenças abertas. Elas indicam como os dados podem ser usados, redistribuídos e modificados. Elas garantem que os dados possam ser usados livremente, respeitando algumas condições, como a atribuição de crédito ao autor. Os principais tipos de licenças abertas para a divulgação de dados são a Creative Commons CC0, que coloca os dados em domínio público, permitindo o seu uso, sem restrições. A Creative Commons BY, que é a de atribuição, que exige que o autor sempre seja citado. Temos também a Open Data Commons, focada em dados e que também exige a atribuição, e permite o livre uso dos dados. No Distrito Federal, as licenças mais recomendadas são a Creative Commons CC0, que permite o uso restrito, e a Creative Commons BY, que somente exige a menção ao autor. Porém, a escolha da licença a ser utilizada vai depender do tipo de dado e do objetivo da sua divulgação. O mais importante é que essa licença permita o uso e a redistribuição livre dos dados, promovendo a transparência e o acesso à informação. Agora vamos falar um pouco sobre os planos de dados abertos. Um plano de dados abertos é um documento que orienta os órgãos públicos na abertura de suas bases de dados. Ele define quais dados serão disponibilizados, como e quando isso vai acontecer, além de estabelecer as responsabilidades dentro de cada órgão. O PDA tem um papel essencial na transparência, pois operacionaliza a política de dados abertos, garantindo acesso contínuo às informações públicas. Um plano de dados abertos possui 3 componentes principais: o inventário de dados, que é a lista de todas as bases de dados do órgão, incluindo aquelas que já estão abertas, as que serão abertas e as que não poderão ser abertas, com a justificativa para isso. Também temos os mecanismos de transparência adotados, que são ações para garantir que a abertura dos dados seja clara e acessível. Isso inclui ações de participação social e a priorização adotada para a abertura dos dados mais relevantes. Também é importante que o plano de dados abertos inclua o cronograma de publicação e detalhe as datas em que cada base de dados será disponibilizada. Os planos de dados abertos têm vigência de 2 anos e, após esse período, precisa ser revisado e atualizado. Cada órgão é responsável pela implementação e monitoração das ações definidas no PDA, com a supervisão da Controladoria Geral do Distrito Federal. Vamos falar um pouco sobre o passo a passo para criar um PDA. A criação de um plano de dados abertos envolve 3 etapas. A primeira etapa diz respeito ao levantamento de informações. Ela é composta por 3 passos. O primeiro passo é discutir internamente a política de dados abertos e, caso julgue necessário, criar um grupo de trabalho. O segundo passo é elaborar um inventário de bases de dados, identificando quais já estão abertas e quais precisam ser abertas. O terceiro passo é envolver o encarregado de proteção de dados, da LGPD, para avaliar os riscos de divulgar dados pessoais sensíveis. Bom, a segunda etapa
envolve a participação e a priorização. No que diz respeito à participação social e a priorização das bases de dados que vão ser abertas. Ela envolve os seguintes passos: realizar ações de participação social, como consultas públicas, para entender as demandas da sociedade. Posteriormente, com base em critérios como relevância para o cidadão e impacto como controle social, priorizar as bases de dados que deverão ser abertas. A terceira e última etapa compreende a publicação e sustentação do PDA. Os passos finais são: criação de um cronograma para a publicação das bases de dados e estabelecer estratégias de divulgação e manutenção contínua dos dados abertos, incentivando sempre o seu uso e de utilização. Por fim, falaremos um pouco sobre dados abertos e LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados estabelece regras para o tratamento de dados pessoais, mas isso não impede a publicação de dados abertos pelos órgãos públicos. A LGPD e a política de dados abertos podem ser harmonizadas, ou seja, é possível garantir que as informações públicas sejam disponibilizadas, sem comprometer a privacidade do cidadão. Quando os dados públicos contêm informações pessoais, uma alternativa é realizar a anonimização, e retira identificadores diretos, como números de documentos, nomes ou datas de nascimento. Dessa forma, a privacidade das pessoas envolvidas é mantida, permitindo que os dados relevantes sejam compartilhados, sem expor informações sensíveis. Essa técnica de anonimização assegura o equilíbrio entre transparência e privacidade, permitindo que o interesse público seja atendido sem violar os direitos individuais. A LGPD também permite que dados sejam tratados e divulgados pelo poder público, sempre que houver interesse público para o cumprimento de obrigações legais, desde que medidas de proteção da privacidade sejam adotadas e respeitadas. Chegamos ao fim da nossa aula sobre dados abertos. Nela, nós vimos o que são os dados abertos, quais são as suas características importantes, tanto para a administração pública quanto para a sociedade. Vimos o que são formatos de dados abertos e licenças abertas, também o que são os planos de dados abertos e falamos um pouco sobre a compatibilização entre LGPD e dados abertos. Espero que você tenha gostado dessa aula e te vejo na próxima.